Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. No encontro passado, nós batemos um papo sobre o que é cyberbullying. Falamos aí sobre as formas de cyberbullying, as características, as diferenças em relação ao bullying tradicional, os graves impactos na saúde mental e a importância. Vamos também no encontro passado sobre a importância de reconhecer esse tipo de violência. Nós vimos que o cyberbullying não é brincadeira, ele é crime e causa sofrimento real. Agora, vamos dar o próximo passo. Vamos falar sobre como lidar e se proteger. O título que está aí no slide, o título do nosso encontro, é Como lidar e se proteger, e o subtítulo resume a mensagem central: ações que fazem a diferença. Porque, vamos lá, não basta reconhecer o problema. É preciso saber o que fazer quando ele acontece. Seja com você, seja com um colega, seja no ambiente de trabalho ou na vida pessoal. Muitas pessoas, quando sofrem cyberbullying, ficam paralisadas. Elas não sabem se respondem à ofensa, se ignoram, se bloqueiam, se denunciam. Outras pessoas, às vezes como testemunhas do cyberbullying, não sabem realmente como ajudar sem piorar a situação. E gestores e líderes muitas vezes não têm processos, protocolos para lidar com o cyberbullying no ambiente corporativo. Então, nesse encontro, nós vamos trazer para o teu conhecimento, para a tua prática, ações concretas. Vamos apresentar um passo a passo para a vítima não responder, guardar provas, bloquear, denunciar, buscar apoio, procurar ajuda profissional e, se necessário, registrar aí o boletim de ocorrência. Vamos aprender também a usar ferramentas de denúncia das principais plataformas, tais como Instagram, WhatsApp, TikTok, porque as ferramentas de denúncia, elas existem e podem, inclusive, ser muito eficazes quando usadas corretamente. Vamos entender como podemos utilizar essas ferramentas e vamos entender os aspectos legais. O cyberbullying é crime. Existem leis que protegem as vítimas. Então, vamos falar também sobre esses aspectos legais. E vamos falar de proteção emocional, porque quando falamos em cyberbullying, há de se entender que a vítima não é culpada. E aí, cuidar da saúde mental é essencial para quem está sofrendo aí o cyberbullying. E por fim, nós vamos discutir também o papel das testemunhas e dos líderes, como apoiar, como denunciar, como criar ambientes mais seguros. Para você profissional, esse conhecimento é fundamental. No trabalho, o cyberbullying pode se manifestar através de e-mails, grupos de WhatsApp corporativo, avaliações de desempenho anônimas, redes sociais profissionais. Então, saber como agir, seja como vítima, como testemunha ou como líder, pode evitar danos à saúde mental e também à carreira. Então,
Prepare-se aí para um encontro prático com ferramentas e estratégias que você pode e deve usar hoje mesmo. Mas antes de entrarmos então nas estratégias, vamos falar um pouquinho dos nossos objetivos, aonde queremos chegar com esse encontro. Então, vou deixar claro o que você será capaz de fazer ao final desse nosso encontro, porque saber lidar com o cyberbullying é uma habilidade que pode salvar vidas. Então, tá aí na tela os 5 objetivos deste nosso encontro, e o primeiro é aplicar os passos práticos para vítimas de cyberbullying. Nós vamos aprender um roteiro claro, com 7 passos que qualquer pessoa pode seguir. Desde não responder a mensagem, guardar provas, bloquear, denunciar a plataforma, buscar apoio, procurar ajuda profissional, registrar o BO, boletim de ocorrência, são ações concretas que interrompem o ciclo de violência. O segundo objetivo é utilizar ferramentas de denúncia das próprias plataformas digitais. Cada rede social tem seus próprios canais de denúncia. Então vamos ver passo a passo como denunciar. Saber usar essas ferramentas é essencial para remover conteúdos ofensivos e para também, né, para que os agressores sejam banidos. Terceiro objetivo é conhecer os aspectos legais. Cyberbullying não é somente uma questão moral, é crime. Nós vamos falar, inclusive, sobre a Lei 13.185 de 2015, que traz aí o Programa de Combate ao Cyberbullying. Aliás, a lei específica traz o Programa de Combate ao Bullying, que trata de crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, ameaça, exposição íntima. E aí também esse programa traz elementos de como deve ser feito a denúncia. E o quarto objetivo é acolher e apoiar vítimas. Se você conhece alguém que está sofrendo cyberbullying, o que você deve fazer, como oferecer apoio sem invadir, vamos aprender a ser uma presença acolhedora. E o quinto e último objetivo é agir como testemunha ou líder. Testemunhas têm um papel fundamental, desde não compartilhar aquela mensagem até apoiar a vítima, denunciar. Os líderes aí das empresas, o RH, devem ter políticas claras e canais de denúncia e também acolhimento e medidas disciplinares. Então, vamos falar um pouquinho disso também. Então, veja, esses 5 objetivos vão te dar um kit de ferramentas para você agir. Seja, óbvio, para se proteger, seja para proteger alguém próximo. Mas vamos começar então pelo mais importante. Pelo mais importante. O que fazer? O que fazer se você for vítima de cyberbullying? Que pode acontecer conosco, infelizmente. Este é um passo a passo prático, testado e recomendado por especialistas. Então, o que devemos fazer de forma mais detalhada? No encontro anterior, até falei um pouco dos elementos, mas vamos detalhar porque isso é importante. Imagina que nós possamos também ser vítima de cyberbullying e precisamos agir de uma determinada forma e de uma forma que seja adequada. Então, vamos ver os passos, o passo a passo recomendado por especialistas de como
devemos agir quando somos nós a vítima do cyberbullying? Primeiro, não responder. Eu sei, a primeira reação quando alguém é atacado, a primeira reação de muitas vítimas é responder à provocação, é se defender, é xingar de volta. Isso é exatamente o que o agressor quer. Ele quer a reação da vítima. Ao responder, você alimenta o ciclo, a vítima alimenta o ciclo e pode até se tornar agressor também, fica aquele xinga-xinga. Além disso, as respostas, quando a gente responde a um agressor, as respostas podem, por incrível que pareça, ser usadas contra nós. Então, se no momento que somos vítimas aí do cyberbullying, é respirar fundo e não responder. Outro elemento, guarde provas, prints, captura de tela. Tire capturas de tela de tudo, mensagens, comentários, pegando ali quem comentou, postagens, o nome do agressor, a data, o horário. E aí, guarde esses conteúdos, essas provas, em uma pasta segura, ou no computador, ou na nuvem, ou até mesmo você pode imprimir. As provas, elas são essenciais, fundamentais, para denunciar a plataforma, para usar no boletim de ocorrência para futuras ações legais. Sem provas é a sua palavra contra a palavra do agressor. Um terceiro movimento, quando somos vítimas, é também bloquear o agressor. A maioria das plataformas permite bloquear um usuário. Quando você bloqueia a pessoa, ela não consegue mais te enviar aí mensagens, te marcar em post, nem mesmo ver o teu perfil. Isso interrompe o contato direto. Mas atenção, alguns agressores criam contas falsas para continuar. Se isso acontecer, repita o bloqueio e a denúncia. Quarto elemento, denuncie a plataforma. Toda rede social tem mecanismos de denúncia. Vamos ver, inclusive em detalhes, como fazer isso nas plataformas. A denúncia é importante porque se a plataforma identificar violação das regras, ela pode remover o conteúdo, suspender ou banir o agressor. Então não deixe de denunciar. Busque também apoio. Quando somos vítimas de cyberbullying, é importante buscar apoio, contar aí para alguém de confiança. Um amigo, uma amiga, um familiar, um colega de trabalho, um professor ou o setor de RH da empresa. A vítima não precisa passar por isso sozinho. O apoio social é um dos maiores protetores contra o sofrimento mental. Se estiver no trabalho e você é vítima, informe a seu gestor, a sua gestora, ou mesmo ao RH. Eles têm o poder de prover um ambiente de trabalho seguro. Outro passo importante quando sofremos cyberbullying é procurar ajuda profissional. O cyberbullying causa ansiedade, depressão, baixa estima. Um psicólogo pode ajudar a vítima a processar o que aconteceu, fortalecer a, a autoestima e desenvolver estratégias, inclusive, para lidar aí com o sofrimento. Então, não podemos hesitar em buscar ajuda. E, óbvio, registre boletim de ocorrência, se necessário. Se o cyberbullying envolve ameaças, envolve exposição íntima, ou se for repetido
constantemente grave, registre um boletim de ocorrência na delegacia. Inclusive, existe aí as delegacias de crime cibernéticos. Ou, se não tiver aí na sua localidade, também pode ser registrado o boletim de ocorrência na delegacia comum. E aí é aquilo. Se você vai fazer um boletim de ocorrência, é importante você levar as provas. O agressor pode ser identificado e responsabilizado criminalmente. E uma coisa importante, é importante lembrarmos que quando somos vítimas, nós não temos culpa. O problema não somos nós, o problema é o agressor. E a vítima tem o direito de se proteger e de buscar justiça. Bom, agora vamos entender elementos de como usar as ferramentas de denúncia das principais plataformas. Vamos entender que cada plataforma tem aí um objetivo, tem o seu formato de postagem. Legal. Vamos começar pelo Instagram e Facebook. Instagram e Facebook. Veja o seguinte, no post tem lá a possibilidade do cidadão colocar comentário, ok? Ou tem a possibilidade de enviar aí uma mensagem até mesmo para o perfil de quem está praticando o cyberbullying. Então, basta ali embaixo do post, no Instagram, Facebook permite isso, você comentar, né, que aquilo se trata de cyberbullying. Ou mesmo você pode printar e enviar para a plataforma. E um detalhe interessante, hoje nas redes sociais, a começar pelo Instagram e Facebook, quando você clica na imagem, dá a possibilidade de você selecionar uma opção chamada denunciar. Tem lá a opção, você clicou lá no post, vai aparecer a opção denunciar, e aí você precisa escolher o motivo. E aí você coloca o motivo pelo qual você está denunciando aquele post ou aquele comentário também. Ah, vou colocar lá, assédio ou bullying, ou discurso de ódio, ou conteúdo sexual não consensual. Então, Facebook e Instagram tem essa possibilidade de você clicar em denunciar, depois você é direcionado para que você possa selecionar o motivo da denúncia. Você agora, com o conhecimento que nós já compartilhamos no encontro anterior e estamos compartilhando agora, já tem elementos aí para entender o que é um cyberbullying. Então você consegue denunciar e colocar um motivo. Se possível, anexe prints ou explique a situação em detalhes. A plataforma analisa a denúncia e, se for procedente, remove o conteúdo e pode suspender ou até mesmo banir o agressor. No WhatsApp, o WhatsApp também tem a opção de denúncia. Então você pode denunciar aí a mensagem, pode denunciar o agressor. Quando você clica na opção mais, você pode denunciar o contato e bloquear e até mesmo apagar a conversa. E quando você solicita o bloqueio da pessoa, existe a possibilidade de também especificar o porquê do bloqueio. E aí o pessoal do WhatsApp vai analisar o motivo do bloqueio, podendo inclusive banir também a conta do agressor. Já no TikTok, que o forte do TikTok são os vídeos, na medida que você viu um vídeo ofensivo, um comentário ofensivo, você, quando entra no TikTok, você vai observar que tem ali no menu uma seta. Quando você clica naquela seta, pode aparecer a opção denunciar. E aí você também pode escolher
o motivo pelo qual você está denunciando aquilo. Pode ser discurso de ódio, pode ser assédio, tem ali as instruções. E temos ainda, eu coloquei Twitter, mas agora é a rede X. Eu, como conheço desde os primórdios como Twitter, mas você que usa sabe que já o pessoal virou aí o nome para X. Veja, no Twitter dá também para denunciar o perfil, denunciar ali a mensagem. E é aquilo, sempre que possível, você está ali no celular, printa a tela e anexe os prints nas denúncias, mostre o contexto. Quanto mais informação a plataforma recebe, mais rápida e precisa será a análise da plataforma, porque o pessoal vai analisar tudo isso. Inclusive, muita gente pergunta: tá, depois que é feita a denúncia, o que acontece após a denúncia? A plataforma ela vai analisar se aquele conteúdo denunciado viola as diretrizes da própria plataforma. Se aquele conteúdo viola as diretrizes da plataforma, a plataforma remove o conteúdo e pode punir o agressor. Se não, caso a plataforma avalie a denúncia e observa que aquele conteúdo não violou as diretrizes da plataforma, aquela denúncia ela é arquivada. E em muitos casos, mesmo sendo arquivado, porque você vai saber que foi arquivado quando você for acompanhar o caso, entrando novamente na plataforma, o cidadão pode recorrer. Não desanime. Às vezes, a primeira denúncia não dá o resultado que a gente quer, mas é importante insistir. Lembre-se, denunciar não é fofoca ou exagero. É um direito do cidadão e um dever da plataforma analisar aquele caso. Então, é interessante usar essas ferramentas sempre que precisar. E um detalhe, muitas pessoas não sabem, mas o cyberbullying é crime no Brasil. Existem leis específicas que protegem as vítimas. Vou até compartilhar aqui contigo as principais. A começar, existe uma lei, a 13.185 de 2015, que essa lei estabelece um programa de combate à intimidação sistemática, que a gente chama intimidação sistemática de bullying. Essa lei, a 13.185 de 2015, essa lei institui o programa de combate ao bullying em todo o território nacional. A lei define que bullying é uma intimidação sistemática e determina que escolas, instituições de ensino, clubes, empresas, enfim, devem prevenir e combater. O cyberbullying, aliás, o cyberbullying é uma modalidade dessa lei. Veja, crimes contra a honra. Bullying tem crime contra a honra. Cyberbullying também tem crime contra honra. Igor, o que é um crime contra honra? Calúnia, que é acusar falsamente, quando você acusa falsamente alguém, isso é crime, é calúnia. Difamação, atribuir um fato ofensivo à reputação de alguém. Injúria, que significa ofender a dignidade de alguém, xingando, humilhando. Esses crimes podem ser cometidos por mensagem, postagem, comentário. A pena pode ser de detenção até multa. Outro detalhe:
existe ainda no Código Penal, artigo 147. Alguém, ameaçar alguém de causar mal injusto e grave é crime. Pode ser, ó, vou te bater, vou divulgar suas fotos, vou te matar. Opa, eu estou ameaçando alguém. E quando isso acontece, existe aí, para casos de ameaça, o artigo 147 do Código Penal, que inclusive diz que a pena no que se refere ao crime de ameaça pode chegar à detenção de 1 a 6 meses de prisão ou pagamento de multa. Quer dizer, se ali nas redes sociais existe uma ameaça, nós podemos caracterizar essa ameaça como um crime estabelecido pelo artigo 147 do Código Penal. Outro artigo do Código Penal é a exposição íntima não concedida, artigo 218 do Código Penal. Então, veja, o que é a exposição íntima não concedida? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda a fotografia de alguém, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cenas de nudez ou atos sexuais de natureza íntima e privada sem autorização da pessoa. Então, essa exposição íntima de elementos visuais, ela é crime. Se eu espalho, se eu faço uma exposição íntima de alguém e essa exposição não é concedida, não é autorizada, isso pode caracterizar crime de acordo com o Código Penal. E detalhe, a punição é de 1 a 5 anos de reclusão. Olha só aonde vai a história. As pessoas têm que tomar muito cuidado o que elas saem espalhando por aí. Agora, aonde eu posso denunciar, haja vista que o cyberbullying é crime? Primeiro, existem delegacias de crimes cibernéticos. E aí é importante, ao ir a delegacias de crimes cibernéticos, que você leve as provas, os prints, os links, datas, horários. Se na localidade não há uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, o cidadão pode ir à delegacia comum. O crime virtual também pode ser investigado pela polícia. Além disso, existe uma ONG, uma organização não governamental, que recebe denúncias anônimas de conteúdo ilegal na internet, incluindo cyberbullying, pornografia infantil, discurso de ódio. E essa organização, eles encaminham as denúncias para as autoridades competentes. Então, existe aí uma ONG não governamental, óbvio, que recebe denúncias, que você pode acessar o site deles, chama Safernet, Safernet, vou soletrar, Safernet, safernet.org, org.br, ok? É uma organização não governamental que recebe também denúncias anônimas. Importante, não tenha medo de denunciar. O anonimato do agressor não é absoluto. Com ordem judicial, a plataforma, inclusive, pode fornecer o IP, o registro do computador de onde veio aquela mensagem, e-mail, telefone, enfim. A justiça pode sim chegar ao agressor. Saber que o cyberbullying é crime empodera a vítima. E as pessoas não precisam ficar
caladas porque a lei está do lado da vítima. Então, você pode denunciar nas delegacias de crime cibernético, não havendo na localidade essa delegacia especializada, existe a delegacia comum e ainda existe uma organização não governamental, que é a Safer, que também pode ser realizadas ali denúncias anônimas. Agora, vamos entender, né, uma outra questão. Além das ações práticas e legais, é fundamental cuidar da saúde mental após sofrer o cyberbullying. O impacto emocional do cyberbullying pode ser profundo. E aí, vamos ver agora estratégias de proteção emocional. Primeiro, tá até aí na tela, né? Cuide da saúde mental. A vítima não é culpada. Então, o primeiro elemento aqui que eu quero trazer à tona é que a vítima não deve se culpar. Porque a primeira reação de muitas vítimas é se perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Será que eu provoquei o agressor de alguma forma? A resposta: a vítima é: você não fez nada. O agressor é o único responsável pelo seu comportamento. A vítima não tem culpa. A vítima não tem culpa. Outro detalhe, outro elemento importante para quem é vítima do cyberbullying. É importante a vítima falar o que sente, porque guardar o sofrimento para si próprio só piora. Então é importante conversar com alguém de confiança, uma amiga, um amigo, um familiar, um colega, um psicólogo. Colocar os sentimentos em palavras ajuda a organizar o pensamento e alivia a dor. Agora, é óbvio, se a vítima não se sente confortável em falar, pode se manifestar também na forma escrita, até mesmo no diário. O importante é falar o que sente. Outro elemento importante para a vítima: desconecte, desconecte temporariamente. Se as redes sociais estão sendo o palco da agressão, é importante a vítima tirar um tempo para ficar distante aí das redes sociais. Então, a pessoa, é legal a vítima desconectar, desativando aí as notificações, até mesmo desconectar da plataforma, ou até mesmo excluir temporariamente o aplicativo, dar um tempo, sabe, no ambiente digital. Isso ajuda a reduzir a ansiedade e a quebrar o ciclo de revitimização, de ser vítima novamente do agressor ou de algum agressor. E um ponto legal também para se pensar, no caso aí, a pessoa sendo vítima de cyberbullying, é a pessoa que foi vítima do cyberbullying, é interessante ela retomar na vida dela atividades prazerosas. O cyberbullying pode fazer a vítima perder o interesse por coisas que antes ela gostava. Então, forçar-se a retomar hobbies, ler, ouvir música, cozinhar, caminhar, ver um filme, atividades prazerosas ajudam a restaurar a autoestima e trazem momentos de alívio. E é óbvio, sendo vítima, sempre importante frisar, é importante que a vítima do cyberbullying busque apoio psicológico. Se os sintomas persistirem, ansiedade, depressão, insônia, pensamentos negativos, é importante procurar um psicólogo, porque esse profissional vai ajudar a vítima a processar o trauma, fortalecer também a autoestima e desenvolver estratégias de enfrentamento. A saúde mental, ela é prioridade. E é aquilo, a dor de quem sofre cyberbullying é real.
mas essa dor ela não vai durar para sempre. Por isso que, para que a vítima passe por, por esse processo, é interessante ter apoio, cuidado, porque assim a vítima supera esse fato lamentável e volta mais forte do que imagine. E o cyberbullying não é um problema apenas da vítima, é um problema de todos. Testemunhas e líderes têm papel fundamental. Se nós somos testemunhas de um crime como esse, se somos testemunhas de um cyberbullying, é aquela história, não compartilhar, não repassar a mensagem ofensiva, não compartilhar o post, não tirar print para espalhar. Por quê? Isso nos torna agressor. Há de se ter, até como testemunha, apoio à vítima. Mandar uma mensagem no privado, se colocando aí, né, como uma pessoa que está ali para dar um apoio. É, isso ajuda demais. Como testemunha, novamente, denunciar, denunciar, denunciar. Denunciar conteúdo para a plataforma, mesmo que a gente não seja vítima. Como eu já disse, muitas vezes a vítima não denuncia para a plataforma o que está acontecendo porque a vítima ela está paralisada. Então, a atitude de quem vê o cyberbullying acontecendo pode remover o conteúdo. E não alimente o agressor. Não entre na discussão, não responda provocações, porque isso só piora. Agora, quando a pessoa ela tem o papel de líder, gestor, gestora, RH, é importante que seja estabelecidos no âmbito profissional políticas aliás, caras não, políticas claras de combate ao cyberbullying. A empresa deve ter uma política de tolerância zero ao assédio e ao cyberbullying, inclusive em canais digitais, ok? É importante a empresa criar canais de denúncias, acolher a vítima, tomar medidas disciplinares, investigar as denúncias, se for comprovado, aplicar advertência, suspensão, até mesmo demissão por justa causa, para que o agressor não fique impune e fundamental. Gestores, líderes, gestoras, RH precisam promover dentro da empresa uma cultura de respeito, campanhas de conscientização, treinamentos, reforço positivo de comportamentos éticos. A melhor prevenção é uma cultura organizacional que não tolera violência. Líderes que agem com firmeza e acolhimento transformam o ambiente de trabalho em um lugar muito mais seguro para todos. Então, chegando aqui agora à nossa reta final, nós vimos um passo a passo que a vítima pode seguir aí, o que ela precisa fazer quando sofre o cyberbullying. Não responder, guardar provas, né? Guardar todas as provas, bloquear, denunciar a plataforma, buscar apoio, procurar ajuda profissional. Conhecemos também que as plataformas, as redes sociais têm ferramentas para que tanto vítima quanto testemunha possa denunciar aquela publicação ou mesmo aquele comentário. Entendemos os aspectos legais. Cyberbullying é crime. Crime e amparado por leis. Crimes contra a honra, exposição íntima não concedida. Tudo isso é crime e precisa ser denunciado, se necessário, fazer o boletim de ocorrência,
tomar todas as providências para que o agressor seja realmente penalizado. Falamos também sobre proteção emocional. Se nós, por algum motivo, fomos vítimas de cyberbullying, se a gente tiver essa infelicidade, nós não precisamos nos culpar. É importante falar o que sente, desconectar das redes sociais, retomar atividades prazerosas, buscar apoio psicológico. A vítima não é culpada. E por fim, nós discutimos também o papel das testemunhas e líderes. Que posicionamento tanto testemunha quanto os líderes das empresas, o que eles precisam fazer, desde medidas disciplinares até mesmo promover uma cultura de respeito dentro das empresas. E como eu gosto de fazer normalmente no final dos encontros, eu quero colocar agora uma pergunta para você refletir. Vamos lá, perguntinha para você refletir. Que passo você vai dar hoje para se proteger ou proteger alguém? Que passo você vai dar hoje para se proteger ou proteger alguém do cyberbullying? Pensa aí em algo concreto, pode ser salvar os números dos centros de apoio, como o CVV, pode ser conversar com o gestor da sua área, com a gestora, sobre a necessidade de uma política de combate ao cyberbullying na empresa, pode ser oferecer apoio a um colega que você percebe que está sofrendo com isso, pode ser denunciar um comentário ofensivo que você viu nas redes sociais, pode ser simplesmente, às vezes, até de parar de compartilhar memes agressivos que parecem piadas, mas nós vimos que são ofensivos e podem, inclusive, caracterizar crime. É aquilo. Pequenas atitudes mudam culturas. E todos nós podemos colaborar, fazer a nossa parte. Olha, não se esqueça de fazer o download de todo o conteúdo que será compartilhado contigo. Faça as atividades propostas e nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!